Todos os anos, quando as primeiras chuvas começam a desaparecer nas planícies abertas do Serengeti, a paisagem muda de cor e de ritmo. A erva, que até há poucas semanas cobria o solo como um cobertor sem fim, começa a secar. O vento levanta poeiras finas e as fontes de água recuam. Neste cenário, impõe-se uma decisão sem margem de escolha. Ficar é morrer. As grandes migrações são, na sua essência, actos de sobrevivência à escala continental. Não são aventuras, nem proezas voluntárias. São respostas biológicas a uma lei que nenhum animal pode desafiar. Onde não há comida, não há vida. E neste canto da África Oriental, essa máxima é cumprida com uma precisão implacável. No centro deste fenômeno estão os gnus, animais estritamente herbívoros, absolutamente dependentes de erva jovem e de cursos de água limpos. No total, cerca de 1.500.000 indivíduos constituem esta migração colossal, um número tão vasto que é impossível imaginá-la como um todo. Muitas vezes, os grupos visíveis reúnem entre 200 e 300 mil gnus que se deslocam em uníssono, ladeados por zebras e antílopes que se juntam a esta corrente viva. O percurso tem uma forma circular, com cerca de 800 quilômetros. Começa nas planícies do Serengeti, na Tanzânia, quando a estação seca se instala definitivamente e os prados começam a ficar sem alimentos. Os gnus, guiados por sinais que combinam a memória, a percepção do ambiente e a leitura de ventos e chuvas distantes, deslocam-se para norte. O seu objetivo é chegar às terras mais verdes de Masai Mara, no Quênia, onde a chuva alimentou novas pastagens. A viagem, no entanto, está longe de ser simples. Não se trata apenas de percorrer quilômetros. Trata-se de sobreviver a cada um deles. Ao longo do caminho, as manadas têm de enfrentar a falta de água potável, a exaustão progressiva dos mais fracos, as doenças contagiosas que florescem em zonas de elevada densidade animal e, claro, os predadores que dominam estes troços. Leões, leopardos e hienas espreitam em cada troço, mas nenhum destes caçadores é tão aterrador como os crocodilos do Nilo. No meio da viagem, vários rios cortam a marcha. O mais temido é o Mara. Não é largo, mas as suas águas turvas e lentas escondem grandes crocodilos, alguns com mais de 5 metros de comprimento. Eles não caçam, não perseguem, ficam apenas à espera. Todos os anos, a sua memória oportunista junta-os nas mesmas passagens estreitas, onde a profundidade obriga os gnus a nadar. Os gnus reconhecem perfeitamente o perigo que espreita nestas águas. Não ignoram a presença dos crocodilos, nem subestimam a sua ferocidade, mas aquela corrente escura é o único caminho para as novas pastagens. Não há desvio seguro, não há rota alternativa. Se ficarem a sul, morrerão à fome, e se atravessarem, muitos serão comidos. Migrar é escolher qual a morte a enfrentar pela escassa hipótese de permanecerem vivos. Quando a primeira fila de gnus chega à beira da água, há uma breve hesitação. Os animais aglomeram-se nas margens, levantando poeira e bufando ansiosamente. Alguns bebem, exaustos. Outros observam, outros tateiam na lama. Até que um, movido pela fome ou pelo desespero, mergulha de cabeça na água para atravessar primeiro, ignorando tudo à sua volta. E então o caos total se instala. Milhares de corpos são lançados ao rio ao mesmo tempo, deslocando a superfície do rio como se fosse uma única massa pulsante. Em segundos, surgem os crocodilos. As suas mandíbulas fecham-se sobre pernas, pescoços e focinhos. Gritos sufocados misturam-se com o som da água a arrebentar. O rio, turvo de lama, fica rapidamente manchado de sangue. Alguns gnus tentam defender-se mordendo, mas os seus dentes são inúteis contra a pele blindada dos répteis. Empurram-se, tentam cravar os cornos na massa de carnívoros, mas a violência do ataque e o grande número de corpos tornam impossível qualquer defesa real. Muitos afogam-se, presos entre os seus próprios companheiros. Um passo desesperado, um golpe não intencional, pode partir involuntariamente o crânio de outro gnu. Esmagados, afundam-se sem esperança, incapazes de nadar na densidade do grupo.
Outros ficam feridos quando batem em rochas submersas ou se perdem, desorientados pela força da corrente. Mas apesar do pânico que os envolve, ninguém recua, ninguém tenta dar um passo atrás. A lógica é implacável: avançar ou desaparecer. Os crocodilos aproveitam a situação. Nas grandes travessias podem passar horas a alimentar-se sem esforço. Os seus corpos imensos deslizam pela massa migratória com uma segurança ancestral. Não precisam de caçar, apenas de morder. Para os gnus sobreviventes, a travessia é apenas mais uma etapa. Para além dos perigos dos predadores, há outros perigos menos visíveis, mas igualmente letais. O esforço da travessia, o estresse acumulado e os dias sem água afetam os retardatários. Nas zonas onde as manadas se aglomeram, os surtos de carbúnculo bacteriano e de febre hemorrágica propagam-se rapidamente. E os vitelos recém-nascidos, que têm de acompanhar a viagem desde as primeiras semanas, enfrentam um desafio ainda maior. Pequenos e vulneráveis caminham ao lado das mães, aprendendo a ultrapassar cada obstáculo com instinto e resiliência. A sua fragilidade contrasta com a urgência da viagem, mas na sua perseverança reside a promessa da próxima geração. Os perigos, no entanto, não se limitam à doença e à exaustão. Nos troços em que o terreno se torna íngreme e escorregadio, a progressão torna-se um risco invisível. As manadas descem com dificuldade e, no meio da confusão, uma avalanche descontrolada arrasta dezenas de animais menos hábeis. Muitos caem, embatendo em rochas afiadas, com feridas profundas que os derrubam instantaneamente. Alguns ficam presos sob o peso dos seus companheiros, sem hipótese de fuga. Outros rolam ladeira abaixo, batidos pela queda, até desaparecerem em buracos e rochas. Só os mais experientes conseguem desviar-se dos degraus traiçoeiros onde outros caíram. Ao ver tantos corpos sem vida estendidos no chão, ninguém para. Não há luto, não há espera. A multidão avança como uma máquina natural, sem contemplações. O cheiro à morte que emana dos corpos atrai predadores e necrófagos a quilômetros de distância. Aqui o perigo é duplo: evitar cair e não se tornar um sinal para os que estão à espreita ao longe. Esta grande odisseia, com as suas travessias e perigos, prolonga-se por várias semanas, com um desgaste constante a marcar cada passo, com o corpo a resistir mais por impulso do que por força. Os gnus não são amadores nesta viagem. A sua anatomia foi concebida para resistir ao calor e à fadiga prolongada. Respiração eficaz, músculos adaptados a longas jornadas, mecanismos químicos que regulam a adrenalina e o estresse. A sua evolução deu-lhes resistência ao calor extremo e à escassez de água, permitindo-lhes avançar quando outros animais sucumbiram. É então que, depois do cansaço e do perigo, a marcha chega a um refúgio temporário. As manadas chegam às pastagens altas e úmidas de Masai Mara. Aí, a erva volta a ser verde e os ribeiros transbordam de água fresca. É apenas uma pausa, uma calmaria efêmera antes do regresso inevitável da estação seca e da continuação do ciclo. A grande migração não tem um início ou um fim claros. É um movimento constante que segue os padrões do clima e da vegetação. Uma sequência implacável que seleciona, ano após ano, os mais fortes, os mais resistentes e os mais rápidos. Nesta viagem cíclica, a morte é uma presença regular, aceite pela própria natureza do fenômeno. E assim se estabelece a lógica do mundo selvagem. A vida não se preserva na quietude, mas no movimento. O que permanece está condenado a desaparecer. O que avança, mesmo à custa do seu próprio medo, encontra a sua oportunidade. Antes do amanhecer, quando o horizonte ainda mal se desenha nas planícies abertas do Serengeti, milhares de sombras listradas já se movem em silêncio. Não há cânticos, nem anúncios, nem despedidas. Apenas o som uniforme dos cascos em solo seco e o vento a cortar a erva ressequida. Assim começa uma nova viagem para as zebras, que, como todos os anos, têm de deixar a terra onde nasceram em busca de um território que as possa sustentar. Nestas extensões da África Oriental, não são os que impõem a sua força que sobrevivem, mas os que sabem continuar a andar sem parar.
E nesta dinâmica, a estratégia das zebras difere da dos gnus. Embora partilhem território e rotas durante grande parte do ano, as zebras partem mais cedo. A sua visão aguçada e a sua memória dos trilhos permitem-lhes sentir o terreno, antecipar os movimentos e indicar o caminho. São a primeira linha da frente de uma migração que não permite atrasos. A razão é tão simples como implacável. São herbívoros e a erva que cobria a savana começou de um dia para o outro a desaparecer. O solo está a rachar. Os cursos de água estão a evaporar-se sob o sol impiedoso e a erva que alimentava as crias está a desaparecer. A única opção é deslocar-se. O destino fica a norte, na direção das terras de Masai Mara, onde as chuvas recentes cobriram os campos com um novo verde e os riachos correm frescos. São quase 500 quilômetros, uma viagem sem descanso, sem paragens prolongadas e sem espaço para os fracos de coração. Nesta viagem, o tempo não espera. As crias nascem em movimento. A mãe afasta-se a poucos metros da manada, dá à luz no chão poeirento e em menos de 10 minutos o potro tem de estar de pé. Não há lugar para a fragilidade. A mãe não o pode carregar nem protegê-lo mais do que o necessário. A lógica é a mesma para todos eles. Continuar a andar. Se ela parar, a manada desaparece e com ela a única hipótese de sobrevivência. As crias, cambaleantes e desorientadas, descobrem o mundo no seu estado mais brutal. Mal compreendem que existem e já têm de aprender a andar e a trotar até onde a mãe lhes disser. O instinto diz-lhes que o perigo pode vir de qualquer lado e que ninguém voltará para os procurar se atrasarem. Os dias que se seguem são intermináveis. Sob um sol intenso, o ar torna-se seco e pesado e a terra acumula um calor constante. As temperaturas podem ultrapassar os 40 graus, queimando a pele e minando rapidamente as forças. As zebras percorrem as planícies secas, pontilhadas de árvores dispersas e de charcos cada vez mais turvos e escassos. Mas estes herbívoros não conseguem parar. Ignoram o calor e avançam com todas as suas forças, movidas pela necessidade imperiosa de sobreviver. A poeira cobre os seus corpos e os jovens doentes ficam para trás. Não é preciso muito para as deixar à mercê do que vem a seguir. As zebras têm a sua estratégia, mas os seus predadores também. As hienas, mestres do oportunismo, leem este movimento migratório há gerações. Conhecem cada rota, cada instante, cada pausa. Não caçam ao acaso. Limitam-se a observar a cena de longe, a espreitar nas margens, à espera que a manada, no seu avanço, deixe os mais frágeis à sua sorte. Estas criaturas não têm piedade das crias. Não distinguem entre um potro recém-nascido, uma mãe exausta ou um adulto doente. Tudo o que se atrasa é um recurso. Neste contexto, actuam em grupos organizados, comunicando com rosnados baixos e posições estratégicas. Atacam rapidamente e com uma violência efetiva. Não desperdiçam energia desnecessária. Perseguem presas que podem abater sem esforço. E quando avistam um bezerro que se afasta, separam-no com precisão cirúrgica. Numa questão de segundos, cercam-no. A manada move-se numa sincronia fria e precisa, bloqueando todas as vias de fuga possíveis. A presa mal tem tempo para emitir um breve guincho, um som abafado que se perde no ruído do pasto antes de as hienas a atacarem. Não procuram uma morte instantânea. Rasgam a pele com as suas presas afiadas, desarticulam os membros com movimentos violentos e precisos, até o corpo ficar imóvel. Em segundos está tudo acabado. Os restos são espalhados pelo chão e o banquete que se inicia atrai outros oportunistas que completam o ciclo natural do oportunismo. Os abutres vêm de cima. As suas asas cortam o céu em círculos largos antes de descerem. Pousam perto das carcaças com movimentos desajeitados e saltitantes e descem sobre os restos. Bicam o que as hienas deixam para trás, fragmentos de carne, tripas, tendões. Rasgam a pele endurecida, separam os ossos mais leves e disputam as carcaças com gritos ásperos. Quando o barulho diminui e as aves se concentram nos restos mais pequenos, uma figura solitária desliza por entre as sombras e o pó. Um chacal. Os seus passos são cautelosos, medidos, e os seus olhos brilham com uma mistura de alerta e fome. Rápidos e cautelosos, vários espécimes correm entre os ossos, arrancando pedaços de carne endurecida.
Os abutres gritam e batem as asas na tentativa de os afugentar, mas os chacais não param, ignoram o bando, mesmo que sejam dezenas deles. Não importa quantos olhos os observem do alto, não importa quantas chamadas reclamem o que resta. A regra é clara. Sobreviver a qualquer custo. Os chacais lutam, atacam, cravam os dentes e batem em retirada. Apanham o que podem antes de o perderem noutra boca. Tal como as zebras, os gnus, as aves e os necrófagos têm de se alimentar ou perecer. É um ciclo ordenado pela urgência. Nada é desperdiçado aqui. O que um animal não consome, outro leva. Quando o perigo ameaça, ao contrário de outras presas, as zebras evitam a dispersão. O instinto diz-lhes para se manterem sempre juntas. Correm em círculos apertados, criando uma confusão visual que desorienta os predadores. As riscas pretas e brancas nos seus corpos criam um efeito hipnótico quando se deslocam em grupo. Os padrões entrelaçam-se, dificultando ao caçador a identificação de uma presa em particular. Nesta confusão, as zebras ganham segundos vitais para se reagruparem. Não é uma defesa infalível, mas reduz consideravelmente as baixas. Não são presas passivas. Quando atacadas, dão pontapés com força suficiente para partir maxilares ou costelas. Uma mãe que defende as suas crias não hesita em dar pontapés letais e os predadores sabem-no. Essa determinação, esse pacto tácito de resistência, permite à maioria delas avançar. Durante dias, atravessam terrenos ressequidos, savanas abertas e cursos de água cada vez mais escassos. Algumas zonas são tão áridas que o pó permanece em suspensão horas depois de a manada ter passado. À noite, as temperaturas descem drasticamente e os predadores noturnos, como os leopardos, intensificam a sua atividade. Mas mesmo nestas circunstâncias, as zebras não param a sua marcha. Os seus corpos estão adaptados a longas viagens. Os seus cascos suportam quilômetros de solo duro e o seu sistema digestivo permite-lhes comer ervas de baixa qualidade quando não há outra opção. Os potros, que começaram a viagem a tremer, endurecem rapidamente. Os que conseguem sobreviver aos primeiros dias têm mais hipóteses de completar a migração com sucesso. Após semanas de viagem, as zebras conseguem chegar às planícies altas de Masai Mara. Aí, as chuvas recentes cobriram os campos com erva fresca e água limpa. É uma paisagem diferente, verde, ampla e com muitos poços de água. É a recompensa após o duro exílio imposto pela força da natureza selvagem africana. Durante um curto espaço de tempo, a manada descansa. Chafurdam na lama para acalmar a pele gretada pelo sol e os vitelos bebem finalmente sem interrupção. O perigo não desaparece, mas é atenuado. Os grandes predadores continuam à espreita, mas a abundância de exemplares reunidos num só local consegue dispersar a pressão. Cada animal consegue encontrar alimento sem correr demasiados riscos. Durante algumas semanas, este equilíbrio mantém-se. O tempo suficiente para as crias fortalecerem as patas, para as feridas sararem e para os corpos recuperarem parte do que foi perdido. Mas na savana, nenhuma calma dura muito tempo. Quando as chuvas param e a erva volta a escassear, a marcha recomeça. O percurso inverte-se. O que ontem era uma chegada torna-se uma partida e o ciclo continua sem fim. As zebras não são meras presas. Sobreviveram graças a uma mistura de resistência, estratégia de grupo e capacidade de enfrentar os seus caçadores com uma coragem notável. As que morrem pelo caminho tornam-se alimento. As que resistem alimentam a geração seguinte. Nestes confins, a vida é mantida em movimento, e apenas aqueles que aceitam este pacto perpétuo encontram a sua recompensa. Mas esta lógica de movimento não pertence apenas à savana africana. Nas regiões geladas do extremo norte, outras manadas enfrentam o seu próprio desafio, diferentes na forma, idênticos na essência. Nas altas latitudes do Canadá, onde a floresta boreal se adelgaça e dá lugar à tundra aberta, o inverno estabelece condições extremas que nenhum animal pode ignorar. Nestas terras, a vida sobrevive através da organização, da resiliência e de uma memória ancestral que dita, sem margem para erros, quando é a altura de partir. O caribu, o grande veado do norte, é um dos maiores e mais antigos migrantes do hemisfério norte. Não são simples presas ou animais que fogem sem ordem. São sim criaturas adaptadas a um ambiente extremo, com uma estratégia aperfeiçoada ao longo de milênios.
Todos os anos, quando a neve cobre as áreas de alimentação e os ventos polares varrem os últimos líquenes disponíveis, as grandes manadas partem para as terras onde a subsistência ainda é possível. O ponto de partida são as vastas terras de taiga do Yukon e dos territórios do Noroeste. Aí, em florestas de coníferas e clareiras geladas, passaram os meses de outono alimentando-se de casca de árvore e de rebentos de baixo crescimento. Mas quando o inverno se torna mais rigoroso, as reservas naturais esgotam-se. Não há comida suficiente para sustentar milhares de indivíduos e os predadores intensificam a sua atividade. A razão da migração não é um capricho. Não é apenas fome. É também para evitar zonas com grandes concentrações de mosquitos e mutucas no verão, que podem enfraquecer os animais, provocando anemia e transmitindo doenças. Mas há algo mais. A necessidade de assegurar a reprodução em zonas seguras e abertas, onde as crias têm mais hipóteses de sobreviver. Uma tradição genética, sem explicação consciente, guia estas manadas para os mesmos sítios todos os anos. O destino é o norte, em direção às planícies abertas da tundra ártica, onde a neve derrete mais tarde e os líquenes brotam sob a geada. São viagens de mais de 1.000 quilômetros, percorridas por manadas de mais de 200.000 animais. A organização é rigorosa. Não se deslocam como uma massa desordenada. Avançam em longas filas, formações definidas pela experiência e pela hierarquia. Os exemplares mais resistentes ocupam as posições da frente. Estão encarregados de abrir caminho, de testar o terreno coberto de neve, de detetar fendas escondidas nos rios gelados e de suportar o vento na cara. Atrás deles, as fêmeas prenhes e as crias do ano anterior. E na retaguarda estão os indivíduos mais fracos e mais desgarrados. Não há caridade nesta formação. É uma estrutura que maximiza as hipóteses de a maioria chegar ao destino. A viagem é incansável. Ao longo das semanas, os caribus têm de enfrentar rios gelados, nevões repentinos e temperaturas que descem abaixo dos 40 graus negativos. A exaustão física acumula-se e alguns indivíduos caem. Mas ao contrário de outras migrações, as baixas aqui são mínimas. Os caribus são especialistas em caminhar. Os seus cascos estão adaptados para se abrirem na neve e fecharem em solo firme, o que lhes permite deslocarem-se eficazmente em terrenos variáveis. Além disso, o seu pelo denso atua como um isolante natural, composto por milhares de pelos ocos que retêm o ar quente junto ao corpo e resistem à perda de calor, mesmo nas condições mais extremas. Mas nem a anatomia nem a resistência são suficientes para garantir a sobrevivência neste ambiente. Porque nestes territórios, as ameaças nem sempre vêm do frio ou da fome. A ameaça mais constante e organizada vem dos lobos. As manadas de lobos cinzentos seguem os movimentos dos caribus com uma paciência meticulosa. Não atacam ao acaso. Estudam, observam e esperam pelas condições certas. Porque o que é uma caça fácil para outros predadores é um empreendimento arriscado para os lobos. Apesar do que se possa pensar, os caribus não são vítimas dóceis. Os veados conhecem este jogo. Detectam a presença de lobos a quilômetros de distância pelo cheiro, pelos movimentos nas árvores, pelas mudanças de comportamento das aves necrófagas. Perante esta ameaça, adaptam a sua formação. A alcateia torna-se compacta. As crias são colocadas no centro. Os adultos fortes posicionam-se nos flancos e na retaguarda. Quando os lobos tentam aproximar-se, as primeiras reações são calculadas. Os caribus aumentam a sua velocidade de marcha, mas não se dispersam. Evitam as zonas arborizadas, onde o risco de emboscada aumenta, e preferem avançar por campos abertos. Os lobos, pressentindo que têm de atuar antes de a manada chegar às planícies, organizam os seus ataques. Cercam, isolam, procuram gerar o pânico a todo o custo. Mas é aqui que reside a maior força dos caribus. Não se deixam arrastar para a desordem. Se um grupo se separa, em vez de fugirem em direções opostas, correm num círculo apertado. Esta manobra confunde os lobos, que ao tentarem concentrar-se na presa, veem padrões de pelo repetidos, movimentos idênticos e o seu instinto individual de caça falha. No meio da confusão e com a adrenalina em alta, os veados machos viram-se e atacam com os seus grandes chifres. Os seus golpes laterais atingem com força, capazes de derrubar um lobo ou partir uma perna.
Os lobos que tentam entrar no centro da alcateia são confrontados com estas armas letais e, sem pensar duas vezes, batem em retirada. Este comportamento obrigou os lobos a ajustarem as suas táticas. Se atacam, têm de o fazer à noite, quando a visibilidade diminui e o frio extremo desgasta mais rapidamente os retardatários. Mas, mesmo assim, a taxa de sucesso dos predadores é baixa. Por cada tentativa de caça, apenas 1 ou 2 caribus morrem. Ao contrário do que acontece noutras migrações, aqui o predador raramente obtém o que espera. O lento pulsar do inverno é finalmente quebrado quando as manadas atravessam rios de gelo rachado e planícies varridas pelo vento, chegando à tundra ártica. Aí, apesar do seu aspecto inóspito, abre-se uma janela de sobrevivência. As temperaturas, embora ainda severas, não descem tanto como na floresta boreal, rondando o congelamento nos meses de degelo. A neve recua, deixando para trás vastos tapetes de musgos e gramíneas que prometem sustento para a próxima estação. A paisagem é vasta, uma sucessão de planícies abertas que se estendem até ao horizonte, pontilhadas de lagos congelados e zonas pantanosas. Dos mais de 200.000 caribus que partiram, mais de 90% regressaram vivos. As baixas concentram-se nos indivíduos mais velhos, nas crias doentes do ano anterior e em alguns adultos que não resistiram às emboscadas dos lobos. Apesar disso, a taxa de sobrevivência é elevada, fruto de uma estratégia migratória aperfeiçoada ao longo de gerações. A manada dispersa-se em pequenos grupos familiares, ocupando zonas estratégicas onde o alimento é mais abundante e o terreno permite vigiar potenciais ameaças. As fêmeas grávidas afastam-se da manada principal em busca de abrigos discretos, escolhidos entre as ligeiras ondulações do terreno, ou atrás de formações naturais que as protegem do vento e de eventuais ameaças. Aí, com paciência e calma, preparam-se para o momento crucial, o parto. As crias nascem com um pelo denso e macio que as protege do frio e pesam cerca de 10 quilos. Desde as primeiras horas estão prontos a andar, pois neste ambiente agreste não há tempo para fraquezas. Em menos de meia hora, as suas pernas trêmulas já os sustentam, incitando-os a manterem-se firmes e a acompanharem o ritmo de vida do grupo. Mas a verdadeira recompensa da migração não é apenas a comida, é a continuidade genética. Os machos que lideraram o caminho, que resistiram às condições mais adversas e repeliram os predadores, ganham agora o direito de acasalar. Não se trata de um prêmio cerimonial. As fêmeas selecionam os seus reprodutores olhando para quem liderou a caminhada, quem defendeu a manada e quem chegou com os chifres intactos e de corpo inteiro. Após a marcha frenética e o nascimento das crias, a fase seguinte do ciclo de vida do caribu assume um papel central: os rituais de acasalamento. Os machos começam a marcar o seu território esfregando as glândulas faciais em ramos secos e pedras, deixando rastros de cheiro. O confronto físico é inevitável. Os chifres chocam com violência seca em encontros breves e ponderados. Não procuram aniquilar o oponente. O seu objetivo é desalojá-lo, fazê-lo recuar. Os vencedores ganham acesso a um pequeno grupo de fêmeas que, consoante o seu desempenho migratório e vigor, aceitarão ou não. Estes comportamentos garantem que a descendência nasça dos exemplares mais resistentes, não dos mais agressivos ou dos maiores, mas daqueles que provaram a sua capacidade de liderança e a sua resiliência face às adversidades. É um critério pragmático, ajustado a um ambiente onde a verdadeira força se mede em quilômetros percorridos e não em batalhas pontuais. A calma na tundra é efêmera. Enquanto as crias crescem fortes e os adultos recuperam peso, os ursos pardos rondam a distância e as trovoadas podem provocar rajadas de vento gelado que varrem o terreno em minutos. Mas nesse intervalo de semanas, a tundra oferece comida abundante, água limpa e espaço aberto, onde a vigilância coletiva mantém os oportunistas à distância. A tundra, vasta e brutal, não concede privilégios, mas aqueles que a compreendem e a desafiam conquistam-na metodicamente. E o caribu, ano após ano, continua a deixar a sua marca neste território que, por um curto período, o reconhece como seu legítimo proprietário. Milhares de quilômetros a sul, onde a floresta boreal se dissolve na imensidão branca da Antártida, começa uma outra viagem de resistência e precisão.
Na plataforma de gelo de Ross, onde os ventos rugem implacavelmente, a migração dos pinguins imperador desenrola-se a um ritmo imutável. Milhares deixam o mar de gelo em março para o Cabo Washington e outras colônias de reprodução, enclaves fixos ocupados pelos seus antepassados durante gerações. A marcha ocorre na escuridão do inverno austral, quando o gelo cobre o mar e as temperaturas descem até aos 60 graus negativos. Nestas condições extremas, a paisagem torna-se um labirinto mortal. Fendas escondidas sob a neve podem engolir os retardatários e montes de neve endurecida atrasam o progresso e dispersam os grupos. Neste ambiente, afastar-se da formação é praticamente uma sentença de morte. Mas o terreno hostil não é o seu único desafio. Durante a migração, estas aves terrestres não se alimentam. Dependem inteiramente da gordura acumulada antes da partida, que é a sua única reserva. O esforço constante consome rapidamente estas reservas e cada dia que passa reduz a margem de sobrevivência. A cada passo, o gelo estala sob os seus pés. E os ventos levantam nuvens de neve que cegam a sua visão de neve, que cega a vista e desorienta os menos experientes. A combinação de frio extremo e falta de comida obriga os animais a manter uma disciplina férrea. Avançam em fileiras cerradas para conservar o calor coletivo, alternando o caminhar sobre as patas curtas com o deslizar sobre a barriga. Esta técnica permite-lhes poupar esforço nos troços mais longos e acompanhar o ritmo do grupo. À medida que os nevões se intensificam, as colunas tornam-se ainda mais compactas. Os indivíduos revezam-se na frente, enfrentando o vento gelado, enquanto os outros se protegem atrás dos seus corpos. É uma estratégia antiga, aperfeiçoada ao longo de gerações, em que a sobrevivência depende da manutenção da coesão e da partilha do desgaste. No meio da multidão compacta, um pinguim perde o ritmo. O seu corpo enfraquecido cede ao avanço implacável da marcha. O seu corpo, completamente exausto, cai sobre a neve macia. Durante alguns segundos, os que estão mais próximos vacilam, voltam ligeiramente a cabeça, emitem breves chamamentos abafados. Não obtêm resposta. O nevão cobre rapidamente o corpo sem vida. A sua silhueta, outrora visível, desvanece-se sob uma camada de neve soprada pelo vento. O grupo fica imóvel por um instante. Não há forma de o ajudar. Neste sítio, uma tentativa de ajuda significaria expor toda a formação. A decisão tinha sido tomada muito antes de partirem. Quem cair, fica para trás. Sem mais demoras, a coluna retoma o seu avanço, porque parar é convidar os outros a seguir o mesmo destino. Apenas o buraco na neve, já coberto pelo nevão, permanece como um lembrete adicional de que, nestas condições adversas, parar para olhar é uma ação que ninguém pode permitir. A migração dos pinguins imperadores revela-se uma viagem lenta e impiedosa, em que qualquer animal que pare, nem que seja por alguns minutos, corre o risco de não chegar à colônia. Mas após dias intermináveis de marcha incessante, quando a força parece estar a desaparecer e o frio se torna um inimigo tangível, as manadas chegam finalmente às colônias de reprodução, o ponto onde a vida está em jogo e a esperança se renova. Aqui, milhares de imperadores reúnem-se em colônias densas, um mar de corpos brancos e negros que se estende até onde a vista alcança. A chegada não marca o fim do ciclo migratório. É apenas o início da fase mais exigente, onde começa a espreitar o maior perigo, a eclosão das crias. À chegada, as fêmeas põem um único ovo e os machos assumem a responsabilidade de o proteger. Durante mais de 2 meses, permanecem imóveis, com as suas reservas de energia a esgotarem-se lentamente, guardando o ovo numa bolsa abdominal. Enfrentam tempestades que enterram as colônias sob camadas de neve e ventos que podem ultrapassar os 200 km por hora. A migração terminou, mas a luta pela preservação da vida continua, silenciosa e inabalável, no coração de um dos climas mais rigorosos do planeta. Durante todo este tempo, as fêmeas embrenham-se nas águas geladas do Oceano Austral, esquivando-se de correntes traiçoeiras e da perseguição constante das focas leopardo nas profundezas. A sua viagem é uma luta sem tréguas contra a fome e o relógio, e só as mais fortes conseguem regressar à colônia.
Quando as fêmeas regressam, a colônia torna-se um caos organizado. Cada par é reconhecido por chamamentos únicos, audíveis apesar do vento cortante. As crias recém-nascidas recebem comida regurgitada, mas muitas morrem de frio ou de fome se as mães se atrasarem. As crias que sobrevivem enfrentam novos perigos. As focas leopardo patrulham as costas, arrastando os mais novos que se aventuram na água. Os adultos formam barreiras protetoras, mas é impossível fazer face a predadores tão vorazes e eficientes. Todo o esforço da longa viagem migratória é ameaçado por estes ataques, lembrando-nos que a sobrevivência aqui nunca está garantida. Mas para aqueles que conseguem resistir a todos os perigos, a recompensa é um novo começo. As crias crescem sob o vento cortante e o céu cinzento, fortalecendo todos os dias os seus corpos e sentidos num ambiente que não perdoa erros. São a promessa viva da migração, o legado que desafia o frio e a morte. Este ciclo, repetido todos os anos, sustenta as colônias de pinguins, imperador. Mas as alterações climáticas, ao reduzirem o gelo marinho, estão a forçar as colônias a afastarem-se cada vez mais. Cada passo desta viagem, desde as fendas iniciais até as tempestades finais, é um teste de resistência e de tempo para a sobrevivência. Na Antártida, a migração dos pinguins imperador é uma luta calculada contra um ambiente implacável. Cada ovo quebrado, cada corpo congelado mostra que a vida aqui é conquistada dia após dia, num continente onde o gelo dita as regras e a morte espera por cada erro. Mas nem todas as migrações se fazem em terra firme e nem todos os protagonistas destas viagens são presas fáceis. Para além das costas, sob a imensidão azul dos oceanos, um dos gigantes mais antigos e mais sofisticados que este planeta já conheceu está em movimento. As baleias jubarte empreendem todos os anos uma das mais longas e misteriosas viagens migratórias do mundo animal, enfrentando distâncias enormes, riscos latentes e um oceano em constante mudança. Nas águas geladas do Ártico durante os meses de verão, estes cetáceos alimentam-se incessantemente, acumulando reservas que os devem sustentar durante os milhares de quilômetros da viagem. Não se deslocam por fome, porque o oceano aberto oferece sempre alimento em algum canto remoto. O motivo da migração é outro: assegurar a continuidade da espécie em águas quentes e calmas, onde as crias podem nascer e desenvolver-se longe dos predadores naturais que espreitam nas latitudes polares. É uma estratégia que se repete sem interrupção há milhões de anos. As baleias jubarte, cujas rotas migratórias podem estender-se até 8.000 quilômetros, deslocam-se das águas frias do Ártico para zonas tropicais, como as costas do Havaí, da Austrália ou de Madagascar. As rotas variam de população para população, mas o padrão é constante. Fogem do frio e da caça das orcas para guiar as suas crias para regiões de águas temperadas, onde o risco de predação é reduzido e o ambiente favorece o desenvolvimento dos recém-nascidos. Cada migração mobiliza mais de 10.000 indivíduos em alguns sectores oceânicos. Não o fazem de forma aleatória. As suas rotas seguem linhas ancestrais gravadas numa memória biológica que remonta ao início do Eoceno, há 50 milhões de anos, quando os antepassados destas baleias, criaturas conhecidas como paquicetos, andavam em terra. Essa história antiga deixou uma marca indelével. As baleias têm pulmões e não guelras e respiram ar, recordando o seu passado terrestre em cada expiração. Este legado migratório ficou inscrito no seu comportamento, levando-as a percorrer distâncias absurdas em busca de um destino seguro. A comunicação durante estas deslocações é essencial. As baleias jubarte emitem canções complexas de baixa frequência que podem viajar centenas de quilômetros através da água. Cada grupo desenvolve uma espécie de dialeto que permite a coesão familiar, a transmissão de rotas e a localização de cardumes ou áreas de repouso. As mães mantêm um contato quase permanente com as crias, modulando os tons para as tranquilizar e avisar do perigo. Em certos momentos, os grupos familiares coordenam-se através destes sinais acústicos para alterar a direção da viagem, adaptando-se a correntes e zonas de caça imprevistas. Durante a viagem, nem tudo é calmo, pois as águas podem tornar-se um campo de batalha. Orcas organizadas em grupos perseguem com precisão, coordenando ataques que reduzem as opções de fuga.
Os grandes tubarões patrulham as profundezas e as tempestades oceânicas desencadeiam forças que põem à prova até os viajantes mais fortes. No meio da multidão, algumas baleias jovens ficam isoladas, separadas do grupo e vulneráveis, tornando-se presas acessíveis para estes predadores. Para além dos perigos colocados pela natureza, a presença humana acrescenta um novo desafio, invisível mas letal. Nas zonas onde o tráfego marítimo é intenso, os navios de carga navegam com indiferença, tornando-se obstáculos mortais. As colisões são frequentes e as hélices giram com uma potência que pode amputar uma baleia adulta tão facilmente como um ramo. No entanto, as baleias corcundas não navegam às cegas. Possuem uma capacidade de navegação notável que combina memória, referências magnéticas e mudanças subtis na salinidade e temperatura da água. Detectam estas nuances com precisão, sabendo quando devem virar ou quando devem parar numa zona rica em plâncton para reabastecer. Não andam à deriva. Seguem rotas exatas, transmitidas de geração em geração. Em alturas de perigo, as baleias demonstram a sua inteligência de uma forma palpável. Grupos inteiros rodeiam uma cria ferida, formando um círculo defensivo, enquanto os adultos batem na água com as barbatanas e as caudas, criando ondas que dificultam o ataque das orcas. Este comportamento é repetidamente observado em encontros com predadores, demonstrando uma estratégia coletiva eficaz. Ocasionalmente, uma baleia de bossa levanta com seu corpo uma foca assediada por tubarões, mantendo-a a salvo até que o perigo se dissipe. Estes gestos não são simples reflexos instintivos, mas decisões conscientes que revelam uma inteligência coletiva e uma solidariedade estratégica excepcionais. Após semanas de deslocação, as manadas chegam finalmente ao seu destino. Ao largo da costa do Havaí, as águas superficiais aquecem a mais de 24 graus e a profundidade diminui abruptamente, criando zonas perfeitas para o parto e a alimentação das crias. Aí, o mar permanece calmo durante grande parte do ano, com incursões mínimas de predadores e sem correntes fortes que coloquem os recém-nascidos em risco. As relações familiares são reforçadas nestas zonas. As mães, as tias e as irmãs colaboram no cuidado dos recém-nascidos, rodeando-os e guiando-os durante os seus primeiros movimentos para os proteger de qualquer ameaça imediata. Por seu lado, os adultos indicam às jovens fêmeas as zonas mais seguras e os machos mantêm-se à distância, agrupando-se em zonas onde entoam longos cânticos, alguns com padrões únicos que variam de ano para ano. Estes cantos têm objetivos reprodutivos, mas também marcam territórios acústicos, permitindo que cada grupo estabeleça as suas fronteiras sem recorrer a confrontos físicos. No mar, a violência nem sempre é a primeira resposta. A maior parte dos conflitos são resolvidos através de exibições sonoras e físicas, saltos, palmadas na cauda e demonstrações de força que raramente resultam em ferimentos letais. Permanecem nestas águas durante alguns meses, até que as crias atinjam um tamanho adequado para efetuar a viagem de regresso. Nessa altura, o ciclo repete-se. A cada geração, as rotas são aperfeiçoadas, as canções são adaptadas e a memória coletiva das baleias jubarte continua a traçar caminhos invisíveis sobre o oceano que perduram há milhões de anos. Nenhum outro animal no planeta combina tal capacidade migratória, organização social e inteligência tática. E é essa conjugação que mantém estas criaturas gigantescas não só vivas, mas também uma das formas de vida mais antigas e bem-sucedidas do oceano. Nem todas as migrações são rápidas, nem todas terminam com sucesso. Nas águas remotas do Pacífico Oriental, o arquipélago das Galápagos surge como um antigo refúgio. Trata-se de uma migração lenta e silenciosa que se prolonga há séculos. As tartarugas gigantes, longevas e pacientes, empreendem uma viagem que desafia o tempo e o ritmo acelerado dos outros viajantes. A sua lentidão esconde uma determinação firme, um impulso silencioso que as leva a repetir uma viagem que é vital para a sobrevivência da sua espécie. As maiores tartarugas do planeta, estas tartarugas, podem pesar mais de 200 quilos e viver mais de um século. As suas carapaças arqueadas e os seus longos pescoços permitem-lhes aceder à escassa vegetação dos ambientes áridos e rochosos das ilhas. Mas mesmo elas,
Criaturas moldadas pela resistência e pelo tempo têm de migrar quando as condições se tornam insustentáveis. Todos os anos, à medida que a estação seca avança, as planícies costeiras e as zonas baixas de algumas ilhas perdem a sua vegetação. A vegetação torna-se escassa e a concorrência aumenta. Iguanas terrestres, tentilhões e outras espécies herbívoras começam a competir pelos mesmos recursos de que a tartaruga necessita para sobreviver. O terreno endurece, os charcos secam e já não há comida suficiente para todos. É então que estes répteis são impelidos a empreender uma viagem para as zonas mais altas da ilha, onde a névoa e a umidade constantes suportam uma vegetação mais abundante. Esta deslocação não é maciça em número, como a dos gnus ou dos veados, mas é maciça em risco. De cada grupo que se põe em marcha, muitos não conseguem completar a viagem. A distância não parece irracional para outros animais, entre 10 e 15 quilômetros de estradas irregulares, subidas vulcânicas e zonas áridas. Mas para estes gigantes lentos, o esforço pode demorar semanas. Ao longo do percurso, os restos de antigas migrações acumulam-se como um lembrete da dificuldade. Conchas vazias, branqueadas pelo sol e pelos anos, aparecem nas margens dos trilhos naturais. São a prova daqueles que não conseguiram. Não restam corpos, apenas as cúpulas de queratina endurecida que outrora protegeram vidas que não resistiram. No entanto, estas perdas fazem parte do ciclo, um lembrete silencioso do risco e da exigência que cada viagem implica. As tartarugas que partem sabem, por instinto construído ao longo de gerações, para onde devem ir. Não há caminhos marcados nem sinais visíveis ao olho humano, mas os declives naturais, as mudanças subtis de umidade na vegetação e a sua memória genética indicam-lhes a direção. Os cientistas registraram que algumas tartarugas regressam aos mesmos locais de alimentação todos os anos, mesmo ao longo de décadas. Ao longo do caminho, os obstáculos são constantes. Terreno acidentado, zonas sem sombra e temperaturas diurnas elevadas. Embora poucas espécies se alimentem de uma tartaruga adulta, principalmente devido à ausência quase total de predadores naturais nas Galápagos e à resistência de suas carapaças grossas e sólidas, esses répteis enfrentam outros inimigos igualmente implacáveis. A exaustão depois de percorrerem longas distâncias sob o sol escaldante e a desidratação que lentamente lhes vai minando as forças ameaçam a sua sobrevivência. As tartarugas jovens, com carapaças ainda mais moles e corpos menos robustos, ou as que têm ferimentos nas rochas, veem as suas hipóteses de completar a migração drasticamente reduzidas. Após semanas a rastejar lentamente por encostas cada vez mais íngremes, as tartarugas enfrentam a última etapa da sua viagem. O terreno áspero e pedregoso força cada movimento a um esforço extremo, enquanto o sol, embora suave, seca o solo e endurece cada passo. Mas apesar do cansaço acumulado ao chegar às zonas mais altas, a paisagem começa gradualmente a mudar. O ar torna-se mais fresco e úmido, enquanto um silêncio envolvente é apenas interrompido pelo murmúrio constante da garoa. Surgem pequenas manchas de floresta que oferecem um refúgio cheio de vida. Cactos erectos, ervas frescas e plantas suculentas prosperam neste recanto abundante. Estes répteis gigantes, após a árdua odisseia, dispersam-se lentamente, aproveitando cada bocado para recuperar as forças. Alguns permanecem ali durante semanas, ou mesmo meses, num remanso onde o desgaste é deixado para trás, até que as primeiras chuvas anunciam o regresso às terras baixas e o início de um novo ciclo. Nem todos os que partem conseguem sobreviver. Estima-se que em épocas particularmente secas, mais de 30% ficam pelo caminho. No entanto, os que completam a viagem não só asseguram a sua sobrevivência imediata, como também são os que, nestes locais seguros de alimentação, poderão reproduzir-se. Nas Galápagos, apenas os indivíduos que demonstram a resistência e a capacidade de enfrentar estas viagens são incluídos nas gerações futuras. Quando uma fêmea chega às terras altas, ela procura locais adequados para a nidificação. Solo macio, protegido por vegetação baixa. Aí, cava um buraco profundo com as patas traseiras, onde deposita os ovos que ficarão cobertos e escondidos durante semanas. As crias iniciarão o mesmo ciclo migratório que os seus antepassados. E assim, ano após ano,
Essa migração silenciosa e persistente continua. Em Galápagos, cada concha abandonada é um testemunho silencioso do sacrifício que a vida exige. E cada tartaruga que chega às terras altas reafirma a continuidade de um legado que desafia o tempo e as adversidades, como nenhuma outra espécie consegue fazer. O rio ruge. A correnteza carrega galhos, pedras e folhas secas, mas em meio a esse caos líquido, milhares de corpos avermelhados resistem. Numa luta obstinada contra a força implacável da água, os salmões iniciaram a sua viagem final. É o culminar de um ciclo de vida, uma viagem escrita nos seus genes durante milhões de anos. Das águas abertas do Oceano Pacífico ao largo das costas do Alasca e do Canadá, todos os anos, entre o final do verão e o início do outono, o salmão vermelho sobe os rios da América do Norte numa das migrações mais brutais e exigentes da natureza. Nascem nestes mesmos cursos de água, em cabeceiras geladas a mais de 1.000 quilômetros do mar. Passam os primeiros meses escondidos entre rochas, sobrevivendo aos predadores aquáticos e à corrente. Quando seus corpos atingem força suficiente, descem para o oceano, onde crescem e se alimentam durante anos. Mas o apelo da desova é inevitável. É um mandato biológico que ignora qualquer obstáculo, qualquer desgaste, qualquer possibilidade de reversão. Não é a procura de recursos que os obriga a migrar uma vez que tem comida de sobra no mar. É a necessidade de regressar ao mesmo troço de rio onde nasceram para perpetuar a sua espécie. Esta viagem, de mais de 1.000 quilômetros contra a corrente, obriga-os a subir violentas correntes e a ultrapassar saltos de vários metros de altura, enquanto os predadores espreitam nas águas turvas e nas margens. Nas margens do rio, escondido atrás das árvores úmidas, um urso castanho espera. Os seus sentidos detectam o tremor da água, o choque dos corpos, a vibração do leito do rio. Ele sabe que esta é a sua oportunidade. A hibernação está a aproximar-se e o seu corpo precisa de armazenar uma reserva de calorias suficiente para sobreviver aos meses de gelo e escuridão. Não será preciso um peixe. Ele não vai apanhar um único. Este rio, neste momento, pertence-lhe. O urso desce até uma rocha plana que interrompe a corrente. Ali ele se posiciona, firme, imóvel, e deixa o rio fazer o trabalho. Os salmões, incapazes de deter o seu avanço, passam por baixo das suas patas. Com uma garra rápida, ele apanha um e puxa-o para fora da água. Não para o matar com precisão. Estripa-o no local, deita fora as partes e seleciona as vísceras ricas em gordura. O que não é consumido cai na corrente, mas não é desperdiçado. Em segundos, dezenas de gaivotas e corvídeos descem para reclamar a sua parte. Os restos, carne e sangue voltam à água, manchando-a de vermelho, e os corpos que continuam a nadar fazem-no sobre as carcaças dos seus. Do alto, as águias carecas vigiam. A sua visão é capaz de detectar o brilho prateado de um peixe em movimento a centenas de metros de distância. Elas conhecem este fenômeno. Ano após ano ele se repete. Quando um dos salmões tenta dar um salto violento rio acima, fica exposto no ar durante um instante, o tempo suficiente para as garras se fecharem sobre o seu dorso. O seu destino é selado nesse breve instante. O peixe é transportado para uma rocha exposta, onde será despedaçado e, mais tarde, partilhado com as crias esfomeadas que aguardam no ninho. Entretanto, os salmões sobreviventes não têm descanso. A viagem não é linear nem indulgente. Tem de enfrentar quedas de água, troços estreitos onde a corrente os esmaga contra as pedras. A exaustão é absoluta. Os seus corpos, concebidos para viver exclusivamente no mar, sofrem a desidratação progressiva da exposição prolongada à água doce. A pele torna-se baça, desgastada. As barbatanas rasgam-se, as escamas descamam e muitos acabam por dar à costa, onde a sua força se esgota permanentemente. No entanto, alguns aguentam. Os mais aptos, aqueles que conseguiram desviar-se de ursos, águias e rochas afiadas, chegam às zonas de desova, os trechos de águas calmas nas cabeceiras dos rios. É aí que começa o ato mais importante das suas vidas. As fêmeas cavam um pequeno buraco no leito do rio com as barbatanas posteriores, onde põem até 5.000 ovos. Os machos, gastos, deformados, com as mandíbulas curvadas pelo esforço, libertam os seus espermatozoides sobre elas.
O fertilizante natural destes corpos moribundos não será desperdiçado. Até a sua decomposição enriquecerá as águas, fornecendo nutrientes para a próxima geração. Nesse momento, tendo cumprido o seu objetivo biológico, os corpos são abandonados. Muitos morrem em poucas horas, outros sobrevivem por apenas alguns dias. O rio se torna uma sucessão de cadáveres, corpos inchados que servem de alimento para predadores oportunistas e aves necrófagas. Até os próprios alevins, que nascerão meses mais tarde, aproveitarão os restos para se alimentarem nos seus primeiros dias de vida. Dos milhares que partem do mar, menos de 10% chegam ao local de desova. Mas essa pequena fração é suficiente para sustentar uma espécie que resistiu às glaciações, às alterações climáticas, à alteração do curso dos rios e, mais recentemente, à intervenção humana. Esta migração confirma a ausência de clemência na natureza. Apenas uma lógica implacável impera. Só sobrevivem aqueles que conseguem escapar às múltiplas ameaças que os esperam em cada etapa da viagem. Cada quilômetro percorrido sob a corrente implacável é um teste definitivo, onde só os mais aptos asseguram a continuidade da espécie. Enquanto nos rios da América do Norte os salmões lutam contra a corrente numa última tentativa de perpetuar a sua linhagem, noutro canto do planeta, sob a vastidão azul do oceano aberto, tem lugar uma migração ainda mais brutal, num trecho em que a luz mal passa pelos primeiros metros de água antes de se desvanecer num azul denso e insondável. Milhões de pequenos peixes deslocam-se em massa. Não se trata de um êxodo de gigantes. São cardumes de sardinhas que, todos os anos, formam um organismo vivo maior, movendo-se em uníssono em busca de águas mais quentes, comida abundante e locais seguros para desovar. Mas, ao contrário dos rios da América do Norte, aqui não há margens nem um curso óbvio. Apenas um horizonte líquido que se estende por todo o lado, onde a ameaça pode vir de qualquer ângulo, aumentando ainda mais as hipóteses de sobrevivência. O cardume é a sua única defesa. Uma mente coletiva que se move como uma unidade, reagindo à mais pequena alteração na pressão da água, ao clarão de um predador, ao ruído distante de um animal em perseguição. Não há líderes ou ordens, apenas a memória ancestral da espécie impressa nos reflexos de cada indivíduo que mantém o grupo coeso, pelo que separar-se equivale à morte certa. Ao contrário do salmão, que nada com determinação contra a corrente, estes peixes migram seguindo as correntes oceânicas e as massas de água quente que lhes garantem o alimento. A sua deslocação não é um destino territorial rígido, mas uma procura constante de recursos que mudam com a temperatura e os caprichos do oceano. Se não migrarem, morrem. E se migrarem, provavelmente eles também morrem, mas as probabilidades aumentam quando se deslocam em conjunto. O movimento constante é a única certeza. Os tubarões patrulham incansavelmente as colunas de peixes. Eles rasgam as bordas do cardume, despedaçando a formação e forçando a massa a comprimir-se ainda mais. Cada ataque desencadeia um turbilhão de escamas e corpos mutilados que atrai novos caçadores. Golfinhos, orcas e atuns juntam-se à perseguição, tirando partido do caos. Até mesmo as baleias de barbas, verdadeiras fortalezas de tonelagem, se abrem de boca aberta, devorando milhares de peixes num único gole. Do alto, alcatrazes e gaivotas aguardam. Detectam do céu a mancha prateada que se move logo abaixo da superfície e descem, rasgando a água como projéteis, arrebatando a presa antes que o cardume tenha tempo de se recompor. Mas o mais implacável não é um predador, é o próprio oceano. As correntes mudam sem aviso, prendendo os peixes em remoinhos de água fria que os levam para longe das áreas produtivas. As tempestades desencadeiam ondas monstruosas que podem dispersar grupos numa questão de minutos. As alterações de temperatura tornam letais áreas que, até há dias, ofereciam alimento e refúgio seguro, e mesmo assim eles continuam, não param, não hesitam. Cada indivíduo atua como uma célula de um corpo maior que se move segundo padrões que aperfeiçoaram ao longo de inúmeras gerações. Um cardume de peixes pode estender-se por vários quilômetros e conter dezenas de milhares de peixes, girando e contraindo-se em espirais hipnóticas quando surge o perigo. Esta migração, tal como a das baleias e dos salmões, deve-se a uma herança primitiva gravada na sua biologia desde tempos remotos.
Estima-se que estes peixes desenvolveram esta estratégia migratória durante o Cretáceo há mais de 100 milhões de anos, quando os mares eram dominados por répteis marinhos e os continentes ainda não se tinham separado completamente. Mas, ao contrário dessas épocas, os oceanos atuais estão mais fragmentados, mais poluídos e mais saqueados pelos seres humanos. No entanto, a migração persiste, porque está acima de qualquer adversidade momentânea. É a única garantia de sobrevivência. No final da sua viagem, aqueles que conseguem ultrapassar os tubarões, as baleias, as aves e as correntes chegam às zonas costeiras ricas em nutrientes, onde as águas se agitam com plâncton e pequenas presas. Aí, em cardumes mais pequenos, começa a fase de desova. As fêmeas libertam milhões de ovos que flutuam em suspensão, tornando-se alimento para outras espécies desde o primeiro momento. Apenas uma pequena fração sobrevive e repete o ciclo. A dureza do oceano não permite sentimentalismos. Nesta migração não há heróis, não há indivíduos recordados. O que importa é que o cardume como uma entidade sobreviva, que o fluxo se mantenha, que a espécie se perpetue. E assim, ano após ano, geração após geração, as migrações oceânicas dos cardumes repetem a sua viagem ancestral. Sob a superfície, enquanto as ondas calmas enganam o olhar da superfície, trava-se uma das mais antigas e brutais batalhas do planeta. Porque no oceano, a vida não para, e na sua vastidão azul, toda a existência se encontra numa eterna migração. A migração não conhece pausa ou fronteira. Manifesta-se em todos os cantos do planeta, desde as profundezas do oceano até as florestas esquecidas. Quando as primeiras chuvas banham as florestas da Ilha Christmas, um pulso antigo abala a terra. Não é o rugido de um caçador, nem o eco de uma debandada. É o farfalhar de inúmeras patas, um murmúrio que se torna um ruído vivo, como se a própria floresta estivesse a respirar. Das tocas emergem os caranguejos vermelhos, uma maré escarlate de dezenas de milhões, um exército sem líderes que cobre o chão como sangue derramado. Não há escolha na sua marcha, não há hesitação, apenas uma lei implacável, chegar ao mar ou desaparecer na tentativa. Nesta ilha perdida no Oceano Índico, mais de 50 milhões de corpos, pequenos mas tenazes, avançam como uma corrente viva, trepando rochedos, atravessando estradas, amontoando-se em pontes de conchas. Estradas, troncos, encostas escorregadias, nada trava o seu ímpeto. Mas esta viagem não é uma marcha lenta, é uma verdadeira carnificina, o perigo espreita a cada curva. Nos caminhos lamacentos, as formigas amarelas, invasoras e letais, esperam em enxames. O seu veneno, um ácido ardente, derruba milhares de caranguejos em minutos, deixando as conchas vazias espalhadas como os restos de uma luta perdida. Nas estradas, os veículos esmagam centenas de milhares, deixando os seus corpos desfeitos e manchando o asfalto de um vermelho mais escuro. E nas falésias ao longo da costa, o caos atinge o seu clímax. Milhões de caranguejos lançam-se em direção à costa, mas o solo cede com o seu peso. Dezenas de corpos caem em cascata, esmagados contra as pedras afiadas, as suas carapaças quebradas em fragmentos, sopradas pelo vento. Outros, empurrados pela multidão, amontoam-se em fendas estreitas, sufocando sob o peso dos seus próprios companheiros. Os que chegam à margem enfrentam um último desafio. As fêmeas, carregadas com dezenas de milhares de ovos, agarram-se às rochas, aguardando o momento exato ditado pelas marés quando a combinação do sol e da lua cria as correntes ideais. Num instante, libertam a sua prole no mar, uma nuvem escura que se dissolve na espuma. Mais uma vez, como acontece com todas as espécies marinhas, nem todos os seus ovos sobrevivem. Peixes vorazes e correntes traiçoeiras devoram milhões deles antes de se poderem desenvolver. E os caranguejos que conseguem libertar a sua carga não estão a salvo. Exaustos, muitos são arrastados pelas ondas, com os seus corpos a girar sem esperança na corrente. Com o passar dos dias, uma nova onda se forma na costa. Os filhotes, minúsculos e frenéticos, emergem do oceano, escalando as rochas numa corrida desesperada até a selva. Mas o caminho de regresso é um campo de morte. As formigas amarelas voltam a espreitar e as aves oportunistas, atraídas pelo movimento, arrancam as crias do chão com bicos afiados.
A questão mantém-se: como é que os caranguejos vermelhos são produzidos aqui em massa todos os anos, em números desconhecidos em qualquer outra parte do mundo? Nesta ilha, a ausência de grandes predadores criou um cenário único. Durante milênios, estes crustáceos prosperaram, multiplicando-se sem controlo. Cada fêmea carrega milhares de ovos, uma estratégia vital para garantir que, apesar das inúmeras ameaças, alguns sobrevivam e continuem o ciclo. Mas este equilíbrio está a ser perturbado. As formigas amarelas, uma espécie invasora introduzida acidentalmente pela atividade humana, causaram uma mortalidade maciça, dizimando um exército que durante milênios parecia invencível. Apesar desta ameaça, os habitantes da ilha respeitam esta marcha ancestral. Durante a migração, as estradas são bloqueadas, os túneis são ativados e as pontes são adaptadas para que milhões de caranguejos possam atravessar sem interrupção. Mas, apesar das múltiplas tentativas, a destruição não para. Esta maré vermelha, com a sua fúria e fragilidade, é uma dança implacável. Milhões avançam, milhares perecem, e apenas alguns asseguram a geração seguinte. Na ilha Christmas, o chão treme sob o peso de uma verdade inescapável. Mover-se é viver, mas viver tem sempre um custo. Desde os confins oceânicos da ilha Christmas, onde milhões de pequenos corpos enfrentam perigos invisíveis e constantes, até as vastas planícies africanas, a migração é apresentada como um fenômeno essencial da vida. Nestas terras secas e estragadas pelo sol, outros gigantes têm de abandonar o que lhes é familiar para sobreviver. Nestas terras fustigadas pelo sol, a água dita o destino de todos. E quando as chuvas se atrasam, até as maiores criaturas da savana têm de deixar o familiar em busca do indispensável. Assim começa uma das migrações mais imponentes e extenuantes da natureza, a dos elefantes africanos. Uma vasta tapeçaria de fendas e poeira cobre a paisagem. A seca arrancou as sombras, deixando apenas um horizonte imóvel e desolado. Um velho elefante tenta arrancar com a tromba as poucas folhas secas que restam numa árvore ressequida, mas apenas consegue restos frágeis. Não há mais nada para apanhar. Cada dia que passam aqui, a ameaça de morte aumenta. Os elefantes africanos, que podem pesar entre 4.000 e 7.000 quilos, precisam de consumir diariamente mais de 150 quilos de vegetação e até 180 litros de água. Nesta paisagem seca, onde cada folha e cada gota contam, nem todos passarão o teste da fome e da sede. A decisão é unânime, não por consenso, mas por necessidade. Tem de se mexer e depressa. A manada põe-se em marcha. À frente, a matriarca, o elefante mais velho e mais experiente, lembra-se exatamente das rotas antigas. São caminhos traçados ao longo dos tempos, inscritos numa memória que transcende o indivíduo. Avançam a um ritmo constante, mas a distância é avassaladora. Mais de 300 quilômetros separam estas terras ressequidas dos prados a norte, onde os mapas de umidade mostram que as primeiras chuvas já regressaram. Entre os adultos, destaca-se uma cria, com apenas 1 ano de idade. As suas pernas curtas e desajeitadas tentam acompanhar as mais velhas. Em cada paragem, a mãe envolve-o com o tronco, empurra-o suavemente, oferece-lhe proteção e sombra. O seu destino não é só seu. Ele representa o patrimônio vivo da manada, e todos os adultos sabem disso. Ao longo da viagem pela savana ressequida de Amboseli, no Quênia, as dificuldades são implacáveis. A manada, exausta depois de dias a marchar em busca de água, enfrenta terrenos onde o calor domina os mais vulneráveis. Os corpos mais velhos, com as articulações gastas por décadas de caminhada, começam a vacilar. No segundo dia, um elefante idoso, um macho com longas presas e um corpo emaciado, cai perto do leito de um rio seco. As suas pernas cedem e a sua respiração para com o peso dos anos. A manada, liderada por uma matriarca com meio século de idade, para imediatamente, forma um círculo apertado à volta do corpo imóvel, num silêncio pesado quebrado apenas pelo farfalhar da erva seca sob as suas patas. A matriarca aproxima-se primeiro, estendendo a mão com a tromba para tocar na cabeça e nas presas do caído, num gesto lento e repetitivo. Outros adultos imitam-na, roçando o corpo com as suas trombas, alguns emitindo roncos baixos que ecoam no ar. Os jovens, observando por trás, permanecem quietos,
aprendendo com os mais velhos. Durante várias horas, a manada mantém-se junto da carcaça. Alguns apanham terra com os troncos e atiram-na sobre a carcaça, enquanto outros arrancam ramos secos das acácias próximas para a cobrir parcialmente. A matriarca, de cabeça baixa, acaricia os restos mortais uma última vez. Não há hipótese de reanimação, mas o ritual não é apressado. Por fim, a matriarca dá um latido suave, um sinal para avançar. A manada, com passos lentos, retoma a sua marcha em direção ao horizonte, deixando para trás o velho coberto de pó e de ramos, um testemunho silencioso da sua vida na savana. À medida que a manada retoma a sua marcha, o silêncio persiste, quebrado apenas pelo roçar dos pés contra a erva seca. A matriarca lidera com passos firmes, mas os seus ouvidos permanecem alerta, captando todos os sons da savana. Os bezerros, ainda inquietos por causa do ritual, ficam perto das mães, enquanto os adultos avançam de cabeça baixa como se carregassem o peso da perda. A poeira rodopia no seu rasto e o horizonte, esbatido pelo calor, esconde as ameaças que a savana nunca deixa de conter. O silêncio da marcha é esticado quando um farfalhar distante na erva alerta a matriarca, cujo olhar varre o horizonte em busca do que a savana sempre esconde. Um bando de leões, movido pela fome, calcula as suas hipóteses. Eles sabem que os adultos são imponentes e letais, mas os mais jovens podem ser ultrapassados. Numa zona aberta, sem abrigo, tentam aproximar-se. A manada detecta imediatamente a ameaça. Os adultos formam um círculo apertado, as presas à frente, os corpos em posição defensiva. O bebê fica no centro, protegido pela imponente parede viva. Os leões tateiam, circulam, mas reconhecem que um ataque direto pode custar-lhes caro. Após uma última ronda, os leões recuam, dissuadidos pela força do bando. Ao cair da tarde do sexto dia, uma trovoada ao longe anuncia que a viagem está a chegar ao fim. Ao longe, avistam-se os contornos de acácias e baobás. A vegetação anuncia o que a manada persegue há dias. O primeiro contato com a nova terra é imediato. Alguns elefantes aproximam-se de um charco. Bebendo avidamente, lançam água sobre os seus corpos para se refrescarem e aliviarem o calor acumulado. As crias, incluindo os bebés, brincam na água, chapinhando, afundando-se e emergindo entre troncos e pernas. Aqui os alimentos são abundantes: folhas verdes, raízes frescas, cascas de árvores nutritivas. A manada descansa à sombra das acácias, comendo tranquilamente enquanto os adultos vigiam e os jovens exploram em segurança. A importância destas migrações vai para além da sobrevivência imediata. Não se trata apenas de encontrar água ou comida. Cada viagem é uma lição transmitida. As crias memorizam os caminhos, os pontos de água, os refúgios seguros, as ameaças. Em cada prole está codificada a história dos que vieram antes. No bebê desta manada, o conhecimento milenar é preservado, pronto a percorrer esses mesmos caminhos quando chegar a sua vez. Assim termina esta viagem, numa calma temporária que não esconde a certeza de que se vai repetir. Porque em África e em qualquer outro lugar do planeta Terra, a migração não é uma opção. É a única garantia de que uma espécie poderá voltar a testemunhar a aurora.